Bem-vindo a todos para mais um Gasto com Vino. Pessoal que está nos assistindo em casa também, a gente tem que ficar de olho ali na câmera. Sejam todos bem-vindos. Para quem está em casa, estão perdendo um lugar maravilhoso, aliás, muito bacana aqui também, primeira vez que eu estou conhecendo. Obrigado a Vanessa que nos ajudou aqui a fechar aqui o evento, ficou bem bacana mesmo, acho que todos estão bem impressionados. E falar que a gente está começando mais uma temporada, 17 anos, a gente começou em 2008. Esse ano a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente teve março, ainda não estavam as coisas muito azeitadas, e aí em abril teve o Sobed Days. Então isso fez com que a gente adiasse o início agora para maio, e é uma honra ter todos vocês aqui. A gente trabalha arduamente para ter quanto mais gente melhor, né? Vocês veem o esforço que a gente está fazendo lá para abrir mais espaço, mais vagas. E a gente está tentando fazer um negócio mais organizado, porque dava aquela briga no WhatsApp, porque quem acessou primeiro, o outro escreveu, o outro estava escrevendo, então eu pus no Forms, porque o Forms já registra a ordem cronológica de quem se inscreve. Então a gente vai tentar continuar desse jeito, porque fica mais fácil para controlar, tá? É, dizer aqui para primeira oportunidade, o agradecimento aos patrocinadores, a SciTech, a Apsen, a Endotech, a Medicalog, a Lynx e a Mitfox, né? Fiz questão de ler para não esquecer nenhum, são vários ainda bem, mas são eles que proporcionam esse espaço bacana para a gente, a oportunidade de a gente estar aqui fazendo mais uma vez o Gasto Convino, tá? Então a gente já está tudo engatilhado aqui. A gente escolheu um tema bacana para essa primeira sessão do ano, né? A gente vai falar um pouquinho de esofagite eosinofílica, que é algo que nos é cada vez mais familiar, né, na nossa rotina, seja porque alguém já suspeita e pede, seja porque a gente está diante de um paciente lá na hora do exame e se depara com achados aí endoscópicos. Então a gente convidou o Fernando Lander. O Fernando é um colega que trabalha com a gente lá no São Luís e já é um especialista nesse assunto. Então, vou chamar o Fernando aqui, agradecer a gentileza de dar essa aula para a gente, que vocês vão ver que vai ser bem bacana. Fernando, bem-vindo. Bom, boa noite. Primeiramente, queria agradecer ao Marcelo pelo convite, né, de poder prestigiar esse evento aí tão significativo aí, com tanta história já. É, O Concon não está aqui porque está viajando. Bobear está online, tá? Mas esqueci de... também a Dr. Concon pela oportunidade. E, bom, eu já venho falando um pouco sobre esse assunto em alguns eventos e eu gosto bastante de abordar, porque apesar de ser um assunto bem simples, é um assunto que compete bastante no nosso dia, né? Parece bastante no nosso dia a dia. É muito interessante a gente, às vezes, divulgar e mostrar aí procedimentos complexos, né? Desafiadores, etc. Todo mundo gosta, né? Bastante de falar sobre isso, mas na prática, a aplicação disso é pequena, né? Porque nem todo o momento a gente vai se deparar com esses casos complexos e desafiadores, enquanto isso aqui é um assunto do dia a dia, que todos nós vamos encarar aí várias vezes durante a carreira, então, com alguns poucos ajustes, é, algumas poucas pontuações, a gente consegue fazer uma diferença bem significativa nos pacientes. E o objetivo hoje aqui é a gente discutir a relevância, primeiro, do tratamento precoce da esofagite eosinofílica, e, obviamente, que eu vou passar isso do ponto de vista do endoscopista, né? Eu não sou gastroenterologista, não lido com esses pacientes na prática, na terapêutica, mas a gente, como vocês vão ver, a gente tem um papel fundamental e primordial aí no acompanhamento desses doentes, né? Nós vamos aí brevemente ver as principais estratégias terapêuticas, né? Discutir um pouquinho dos desafios que nós encaramos no diagnóstico desses clientes e também determinar aí uma pergunta muito comum que aparece muito, se existe a necessidade de você biopsiar esôfagos com aspecto normal, a endoscopia, né? E também rever um pouquinho aí das nossas práticas diárias aí na coleta desses fragmentos, no tratamento, se a gente tem que fazer 2, 3 níveis, se tem que fazer biópsias de forma helicoidal, 4 quadrantes, o que a gente pode fazer na melhor das evidências aí. E para ilustrar isso, eu vou trazer um protocolo, é, através de um estudo de caso, de como esse protocolo foi aplicado na Europa, e mostrar alguns resultados e o impacto real, né, dessas pequenas mudanças no nosso cotidiano que podem trazer uma diferença significativa.
Então, apenas relembrando um pouco da doença, né? A esofagite eosinofílica nada mais é do que uma doença alérgica, né? Por isso ela guarda relação aí com outras atopias, como asma, dermatite, rinite. E, como toda alergia, ela trata de gatilhos, né? Agentes que vão estimular uma resposta exagerada imunológica, que vão acabar aí acarretando num quadro de inflamação crônica. E no caso da esofagite eosinofílica, os principais gatilhos são os aeroalérgenos, né? E principalmente os alérgenos alimentares. Então, esses estímulos promovem ali uma disfunção na barreira epitelial esofágica. A resposta imunológica na esofagite eosinofílica é mediada por dois tipos de receptores, os receptores tipo 1 e 2, e o pivô dessas mediações são as interleucinas 4 e 13. Isso é importante para a gente entender uma das modalidades de tratamento, tá? E o que vai acontecer é que há uma sinalização para uma migração de principalmente eosinófilos, né? E o eosinófilo é uma célula que geralmente ele não existe, ela não está presente no esôfago normal. Então, ela vai provocar uma série de alterações do epitélio esofágico. Isso vai culminar numa disfunção do órgão, numa disfunção e sim, significando sintomas de disfagia e impactação alimentar. É uma doença bastante relevante, principalmente por conta de acometer pacientes muito jovens, né? E a gente sabe que, de acordo com a idade desse paciente, a gente vai ter uma sintomatologia diferente. Então, desde pré-escolares, crianças na primeira infância, elas podem ser acometidas pela esofagite eosinofílica até a idade adulta. E não é incomum esses pacientes conviverem por anos e décadas, às vezes, com esses sintomas e não saberem exatamente do que se trata e nem, aliás, perceberem que eles têm algum tipo de limitação em relação à alimentação. Então, as crianças mais novas, né, principalmente até os 3 anos, como não sabem referir queixas, né, a gente vai observar nelas questão da irritabilidade, uma dificuldade para manter peso, é uma criança que patina ali no desenvolvimento neuropsicomotor porque tem uma alimentação ali inadequada. E quando ela começa a ser introduzida alimentos novos, né, nessa fase de introdução alimentar, que é uma fase muito crítica, eu tenho 3 em casa, eu sei bem disso, quando a gente tenta introduzir um alimento novo, sempre é um desafio. Então essa criança nega, ela se recusa, ela logo cedo é taxada como uma criança chata para comer, seletiva, que tem dificuldade com certas texturas de alimento, e muitas vezes esse sintoma é mascarado por muitos anos. Já as crianças de idade escolar, elas vão começar a desenvolver comportamentos anormais na hora de se alimentar. Então, vai ser aquela criança que é uma comedora meio lenta, ela fica lá brincando com o alimento, ela começa a ingerir uma quantidade exagerada de água, né, durante a refeição, e a família vai mesmo entendendo que, bom, é o perfil dele, né, uma criança, enfim, não gosta de certas coisas, reclama de certos alimentos e é por aí mesmo. E já na adolescência e fase adulta, essa criança, né, esse jovem, ele já vai ter todas essas manias, esses trejeitos aí para comer de forma mais bem estabelecida. Então, não é incomum que esses pacientes eles desenvolvam alterações ou modificações do seu comportamento alimentar para burlar esses sintomas, né? Como começa, às vezes, numa fase muito precoce, ele não entende direito o que está acontecendo, ele acha que, bom, eu tomando água eu consigo comer. Então, ele toma ali quantidades absurdas de água durante a refeição e para ele está tudo bem. Os principais alterações comportamentais são resumidas nesse mnemônico, né, IMPACT, que veio adaptado à língua inglesa, que é ingestão excessiva de líquidos, né, mastigação excessiva por tempo prolongado. Ele prolonga demais o tempo da refeição, então ele é receoso em querer engolir, ele já olha a consistência do alimento e entende que aquilo não vai descer muito bem e acaba se abstendo de alguns tipos de textura de alimento, principalmente, tá? Tritura ou macera os alimentos em demasia e tem dificuldades para engolir complementos e pílulas, tá? Então, vale lembrar essa questão de que em cada idade a doença se manifesta de uma forma diferente. Isso, obviamente, no contexto familiar, né, ainda mais a nível de Brasil, nós escolhemos fazer uma reunião científica aqui num restaurante. Então, para nós, lidar com o cotidiano, conviver com as pessoas à mesa é algo muito importante. Então, é óbvio que esse jovem, esse adolescente, ele vai acabar
tendo um prejuízo na qualidade de vida e tendo um impacto social, né? Você convidar ele para uma aula numa churrascaria, o paciente muito sintomático, ele vai evitar, ele sabe que ele vai passar vergonha e acaba tendo que mobilizar alguém de vocês para o plantão para desimpactá-lo. Então, obviamente que essa doença traz um estresse aí, uma perda de qualidade de vida em vários aspectos, social, psicológico e funcional principalmente. A boa notícia é que os estudos são muito impactantes em relação à questão do tratamento precoce, né? Então, quando a gente tem um controle adequado dessa inflamação crônica, a gente interrompe esse processo de disfunção epitelial, prevenindo fibrose e estenose, né? Por definição, isso aqui é um conceito, a remissão histológica nós temos nos pacientes que atingem ali uma contagem de eosinófilos por campo de grande aumento inferior a 6, tá? Igual ou inferior a 6. Lembrando que o diagnóstico ele é feito nas contagens de acima, a partir de 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Em alguns estudos, eles usam outra nomenclatura, que eles fazem a contagem por milímetro quadrado, e aí o limiar é 60, tá? Então, os trabalhos são bastante, tem um impacto bem significativo, mostrando a relevância, né, e o impacto benéfico num tratamento precoce. E a base desse tratamento é aquela regrinha, né, dos 3Ds. Então, a dieta, né? A dieta ideal, a mais eficaz, seria a dieta alimentar, em que a gente elimina basicamente todos os gatilhos. Então, você vai dar para o paciente fórmulas preparadas, né, compostos, e obviamente que isso em adultos é inviável, não tem como o cara viver à base de fórmula, né? E a segunda opção seria a dieta de eliminação direta, só que ela é bem incomum porque você vai ter que testar todos os gatilhos. Os mais comuns são leite de vaca, peixe e frutos do mar, ovo, os nuts, né, as castanhas e nozes, o trigo e a soja. Então você imagina você tirar todos esses alimentos e a cada 12 semanas, né, reintroduzindo retestando endoscopias e biópsias para identificar. Então, na prática, o custo-benefício dela é ruim, então acaba que ela não é muito utilizada. O mais comum é de fazer a dieta de eliminação empírica, né? E existem duas modalidades, a de 6 alimentos e a de 4, obviamente a 6 sendo muito mais restritiva, com uma eficácia em torno de 70%, tá? O interessante é que só da eliminação do leite de vaca, né? Você tem uma eficácia muito próxima à eliminação dos 4 principais antígenos. Então, é uma dieta que vem sendo muito utilizada. O segundo D seria as drogas, né? Primeiro lugar, inibidor da bomba de prótons, que é uma primeira linha de tratamento, todos os pacientes vão receber. Existe uma parcela de pacientes que até em monoterapia respondem muito bem, tá? Com diminuição da contagem. E um dos efeitos, além da proteção contra a lesão do ácido, é uma redução da resposta celular epitelial, que é observada com o uso dessa medicação. Em segundo, vem os glicocorticoides, que também são tratamentos de primeira linha, alinhados à dieta e IBP. Eles são essenciais para a prevenção de estenoses, tá? E aqui vale lembrar que é um tratamento tópico, então não é um tratamento sistêmico. Esse medicamento ele tem que parar, ele tem que aderir ao esôfago. Então, existem duas fórmulas de administração, nas bombinhas, né, de asma, em que o paciente não vai inalar, ele vai deglutir. Só que existe um problema aí na aplicação. Tem uma técnica, é muito chato para administrar, então a gente acaba optando pelas formulações orodispersíveis, em que você faz a manipulação do glicocorticoide em substâncias meio meladas, né? E essa tem uma permanência maior com a mucosa. E por último, que seria a novidade, são os imunobiológicos, né? O Dupixent, que é o Dupilumab, que é um anticorpo monoclonal, tem uma alta taxa de eficácia e já está sendo utilizado especificamente para esofagite eosinofilia, é o primeiro medicamento para esse fim. Bom, no ponto de vista do endoscopista, nós temos então a dilatação, tá? Obviamente que esse é um pilar do tratamento usado nos casos de complicações, em que você já teve uma falha de diagnóstico, um delongar aí. Então, nesse caso, eu tinha um paciente de 42 anos, o paciente ele é triatleta, esportista, e chegou para mim dizendo que ele não tem sintoma nenhum. Que ele teve na adolescência ali um problema para comer, mas que, enfim. E obviamente naquela anamnese rápida ali pré-exame, a gente se deparou com este achado. Então, é intransponível, tem uma estenose intransponível. Como ele já tinha um relato de um exame incompleto, nós optamos por fazer a dilatação, e essa dilatação aqui foi feita com o próprio aparelho.
tá? Então, com manobras ali delicadas, né, gentis, a gente consegue fazer essa dilatação e que vocês vão ver de forma até que eficaz. Então, você tem uma laceração que, a princípio, parece bastante extensa, no entanto, vale lembrar que é uma mucosa que já é espessada, então, e a doença ocorre no epitélio, então você tem uma abertura ali relativamente segura quando você vai comparar, por exemplo, com uma dilatação por estenose cáustica. Esse paciente, em 3 meses, obteve uma manutenção desse calibre, tá? E depois, conversando com ele, né, só para ilustrar o que eu falei anteriormente, ele falou que ele não tem sintoma nenhum, ele come bem, só que ele é vegetariano há 5 anos, ele falou que bebe bastante durante a alimentação, né? Evita mastigar vegetais muito duros, então, assim, na prática, ele simplesmente se adaptou, ele burlou os sintomas, e por isso que ele acha que ele é assintomático, mas na verdade não é. Bom, e agora, como a gente faz o diagnóstico, né? Lembrando que estabelecemos aqui que um tratamento precoce é essencial para a gente evitar sequelas e complicações. Então, obviamente que sem um diagnóstico precoce não tem tratamento precoce. Então, existe um pilar, né, da esofagite eosinofílica em que nós temos 3 pontos ali que a gente precisa checar para determinar se esse paciente é ou não portador. Primeiramente, a questão dos sinais e sintomas, e a disfagia, como a gente viu, é o sintoma mais comum, tá? Todo paciente com disfagia merece ser investigado. Em segundo lugar, as características endoscópicas, como nós vamos ver, tem certas particularidades aí. E em terceiro, a biópsia. Então, esses 3 andam juntos. Lembrar que, de todos eles, a biópsia é o essencial, né? Então, a gente fecha o diagnóstico com uma contagem acima de 15 por campo de grande aumento, tá? Lembrar bem disso, que às vezes o sintoma, como eu digo, ele é mascarado pelo doente, e às vezes as características endoscópicas, além de serem específicas, elas podem não estar todas presentes. Então, há outras considerações. A endoscopia é o único método, tá? A biópsia endoscópica é o único método para o diagnóstico e acompanhamento desses doentes. Não existe nenhum outro método menos invasivo, senão a gente já faria uso. Também não há nenhum tipo de biomarcador ou sérico que seja, que tenha acurácia para um diagnóstico e monitoramento da atividade inflamatória, que é essencial aí para o controle do tratamento. E os sintomas clínicos também não guardam correlação, como eu já ilustrei anteriormente. Então, relembrando os principais achados, são 5, né? Primeiramente, o edema, né, que a gente vê aí pela questão da vascularização diminuída. Obviamente que é um sinal pouco específico, a gente encontra em outros eventos e outras patologias, principalmente a doença do refluxo, então a gente tem que desconfiar principalmente na presença de sintomas, tá? Lembrando aqui, só para comparar a mucosa normal, que é delgada, a gente vê aquela trama vascular, enquanto que na esofagite eosinofílica ela está nitidamente espessada. Em segundo lugar, nós temos os sulcos longitudinais, em inglês a gente chama de furrows, e eles são mais típicos, mais característicos, mas também não são absolutamente específicos, tá? Em terceiro lugar, nós temos os anéis, e aí realmente chama muita atenção, dificilmente alguém vai perder esse diagnóstico. Vale lembrar que existe quando a gente introduz o aparelho, né, os endoscopistas sabem bem disso, às vezes existe uma onda peristáltica terciária que promove ali uma contratura da muscular da mucosa e pode simular esse achado. Então, vale observar por um tempo, né, antes de documentar, porque a gente tira uma foto meio rápido, acaba aparecendo realmente, e a gente vê, poxa, não dei o diagnóstico, mas na foto, né, até apareceu. Em quarto lugar, os exudatos, são também descritos como microabscessos, né? Nada mais são do que aglomerados de eosinófilos. Então, nas biópsias, quando a gente foca nesses achados, a gente consegue uma taxa, né, de diagnóstico bem mais elevada, porque ali a contagem realmente é alta. Lembrar que isso aqui pode fazer um diferencial com a monilíase, né? Então, por isso que o sintoma é tão importante para a gente estar desconfiando da doença. E por último, e aí a gente já está falando de complicação, são as estenoses e subestenoses. Tá? Tem outros 2 achados, e esse aqui eu acho bastante interessante, que é descrito como crepe paper mucosa, né, em que você tem uma mucosa friável. Aqui, diferente do vídeo que eu mostrei anteriormente, não houve uma tentativa de dilatação. O caso foi feito por uma ex-residente minha, e ela passou o crico, falou, não, tranquilo, e quando voltou, estava completamente aberto ali. Então, na mera insuflação, ela não tinha nem chego no estômago ainda, ele já lacerou. Apesar do aspecto feio, né? Não tem grandes repercussões clínicas. E por último, a gente observa
na realização da biópsia. Então, à direita, o esôfago normal, aquela mucosa fina, delgada, né, fácil de sangrar, ela sangra facilmente. Já aqui à esquerda, a esofagite eosinofílica, em que você nitidamente sente, né, é tátil, aquela resistência na hora de você puxar o fragmento. Então, é outro sinal aí que chama bastante atenção. Os 5 principais sinais são resumidos nesse mnemônico, né, o EREFS, que foi organizado de forma a se propor uma classificação EREFS. Ainda é uma classificação pouco utilizada, né, pouco conhecida, é raro eu pegar um laudo com essa descrição, e tem motivo de ser. Primeiramente, que ela não é muito intuitiva. Se vocês observarem, não tem a graduação, diferente, vou fazer um paralelo com a escala de Boston, né? Que é a graduação de 0 a 3 em todos os segmentos. Aqui não. Dependendo do achado, ele vai de 0 a 1 ou pode ir de 0 a 3. Então, às vezes, isso confunde um pouco. Eu tenho usado bastante, mas eu não me atrevo a dar só sem consultar. É melhor consultar, porque às vezes a gente erra. E assim, obviamente, que existe apesar dos estudos mostrarem uma boa variação interobservador, existe ali né, uma questão subjetiva, né? Não tem como a gente jurar que é um 2 ou um 3, então acaba que a gente usa pouco. No entanto, foi proposta para a gente acompanhar, né, o tratamento e ver se há melhora desse aspecto endoscópico. Por outro lado, ele não dispensa a realização de biópsia, porque a gente precisa documentar essa melhora histológica, né, de controle inflamatório a nível histológico. Então, ele é usado mais em protocolos de pesquisa, para a gente poder acompanhar. 2 particularidades a respeito dessa classificação é que ela é incapaz de avaliar atividade ou remissão da doença de forma isolada, e que crianças, principalmente, né, os pacientes pediátricos, eles respondem melhor quando eles, no diagnóstico, têm scores menores de EREFS, tá? Ele é colocado aqui, eu esqueci de mostrar, como ele é colocado em subscrito, tá? E você gradua aí de acordo com cada letrinha. Bom, obviamente esses achados têm uma variabilidade, né? São meio subjetivos, e também devemos atentar para a questão de haver coexistência, né, deles com alguns outros achados. Aqui no caso, foi um exame que eu peguei que teve como descrição de um esôfago normal, tá? O paciente, no entanto, apresentava uma contagem elevada de eosinófilos, tá? 39 por campo, e foi interpretado como um edema aí do esôfago distal relacionado ao refluxo, tá? Então, atentar bastante para isso. Os achados endoscópicos, como eu tenho reforçado, eles não são confiáveis para esse diagnóstico. Então, a biópsia ela vai ser sempre indispensável, tá? E respondendo à pergunta que eu coloquei anteriormente, se nós devemos ou não biopsiar esôfagos normais, tá? O que nós sabemos? 7% dos pacientes com sintoma esofágico, mesmo que não sejam típicos, né, disfagia, eles vão apresentar o diagnóstico, tá? E a disfagia, quando esse sintoma é a disfagia, sobe para 23%, e nos adultos com impactação alimentar, metade tem esofagite eosinofílica, tá? Fora isso, nos adultos, até 10% dos exames tidos como normal são positivos, e nas crianças, impressionantes, aí 1/3 das crianças tidos como normais são eosinofílicas. Então, os achados endoscópicos não vão dispensar a realização de biópsia, tá? Então, se houver suspeita, se houver queixa disfágica ou alguma outra queixa típica, realize as biópsias, né, para a gente ter uma definição histológica. E existe outro ponto aqui, que é um ponto de discussão, que é a relação de biópsias de urgência. Então, o paciente está impactado, ele chegou para mim impactado. Faço as biópsias agora ou não? Deixo para um segundo momento, né? De acordo com o guideline da SGE, ele recomenda que se faça as biópsias no diagnóstico, porque não existe nenhuma grande, vamos dizer assim, nenhum grande mistério, é uma contagem simples de eosinófilos. E é melhor você já ter um norte ali para aquele paciente do que você perder o acompanhamento dele e acabar, né, deixando para um segundo momento, ele acabar não voltando. Então, sim, está recomendado as biópsias mesmo no paciente impactado. O que não está recomendado é a dilatação. Tá? Eles recomendam que, como pode haver ali uma impactação prolongada, uma inflamação muito ativa, você deva deixar ali a dilatação para um segundo momento, certo? E apenas para juntar tudo isso, vale lembrar que todo nosso esforço em identificar esse paciente, ele pode ser perdido
num detalhe técnico durante ali a realização das biópsias, né? Então, vamos rever algumas boas práticas. A maioria dos serviços adota um esquema, né, em que você vai ter um contato com o paciente muito próximo do exame. Então, a maioria das vezes nós recebemos os pacientes para fazer esses procedimentos. Então, quando ele preenche lá o questionário dele, é feita a triagem e é checado o pedido médico, é a primeira oportunidade que a gente tem de identificar quem merece esse tipo de abordagem, né? Então, identificados os pacientes com sintomas, eles devem ser sinalizados. No segundo momento, já na sala de exame, tudo isso é refeito, né? A gente vai identificar para o paciente, vai falar: senhor, como é que é a alimentação? O senhor engole bem? Tem dificuldade para engolir? Não? Ok. Tem. A gente já imediatamente sinaliza ali. Essa é a conduta que eu adoto. Já falo para o técnico de enfermagem, falo: olha, a gente vai fazer biópsia de esôfago, tantos frascos, já está separado ali. Até não me deixa esquecer, às vezes naquela conversa, naquela rotina, a gente acaba comendo bola. E depois, muito importante, confirmar os frascos. Tanto o pedido bem preenchido, quanto que os frascos contêm os devidos fragmentos, tá? Então, seguindo algo em torno disso, a gente tem sempre dupla checagem. A gente sempre vai checar o pedido 2 vezes, confirmar os sintomas 2 vezes, confirmar a adequação das biópsias, dos fragmentos 2 vezes, evitando erros, tá? Então, o nosso desafio é justamente fornecer amostras adequadas, tanto em número, quanto em localidade, quanto em qualidade. Os protocolos, né, institucionais, esse aqui é de um dos serviços que eu trabalho, a gente faz um esquema de dupla checagem, então os pedidos de AP são feitos à mão, e tanto o médico carimba como pedido, como dupla checagem de material, junto com a enfermeira. Então, esses frascos são conferidos. Algo muito comum de acontecer, né, que é perder um fragmentinho ali na pinça, deixar ele na tampinha do canal de trabalho, também a gente tem que cuidar para evitar de perder a chance do diagnóstico. E agora, respondendo à grande, né, questão: 1 frasco, 2 frascos, 3 frascos, de onde, né, como colher essas biópsias. Essa tabela, ela resume os principais guidelines, tá? O britânico, o canadense, americano e o inglês, e um protocolo também dinamarquês, que vai ser o nosso estudo de caso, que eu vou explicar em mais detalhes. Então, assim, em relação ao número de fragmentos, a gente vê que, com exceção da SGE, que eles são muito, né, custo-efetivos, né, que permite aí 2 fragmentos, a maioria tem em média ali 6 fragmentos, né? O local, apenas o canadense propõe realização em 3 níveis diferentes, distal, médio e proximal, porém isso tem uma questão, né? A gente sabe que biópsias muito proximais podem dar algum tipo de desconforto, né, para o paciente, então acaba que sendo um médio proximal, que é o que a SGE recomenda, médio ou proximal, né? Ele deixa meio em aberto. Se você deve, né, biopsiar alterações focais, como por exemplo os microabscessos, a maioria não cita, o europeu e o britânico se recomendam, e todos, em uníssono, todos consentem que a biópsia de esôfagos de aspecto normal deve ser realizada na presença de suspeita, tá? A suspensão do IBP previamente ao exame é uma sugestão em 2 deles, e as biópsias seriadas, né, de estômago e duodeno, são sugeridas também por 3 deles, com exceção na faixa etária pediátrica, em que é uma recomendação que se faça essas biópsias também, para a gente afastar ali a gastroenterite eosinofílica como diferencial, tá? Então, o que a gente sabe é que a partir de 6 fragmentos, você tem uma acurácia de 97% a 100%. Então, vejam que às vezes é até mais simples do que a gente está acostumado a fazer. Os microabscessos e sulcos, né, enquanto alterações, são os que estão associados às maiores contágios de eosinófilos, e sugere-se ali, apenas como sugestão, que o IBP seja suspenso por 3 semanas, mas se o paciente estiver em uso, a gente não deve postergar o exame. Só lembrando agora, para fazer o estudo de caso, para encerrar, a incidência vem aumentando, até por conta de uma conscientização maior que a gente tem sobre a doença. Uma doença relativamente nova, tem 20 anos aí de discussão. E essa incidência no Ocidente varia de 5 a 10 casos para cada 100 mil habitantes por ano, uma prevalência em torno de 30 a 100, né, a nível global. No entanto, existiu uma exceção a essa regra na Europa, especificamente na Dinamarca, na região norte da Dinamarca, numa população de 600 mil habitantes, mais ou menos, em que entre os anos de 99 e 2010 eles tiveram ou nenhum ou 4 casos por ano. Tá? Então isso dava menos de 1 para cada 100 mil habitantes por ano. Ou é uma população muito abençoada, né, o que não deve ser, porque pelo perfil populacional ali, né, geralmente o pessoal dos países mais nórdicos assim, tem histórias de atopia, né, tem uma predisposição à atopia,
E então levanta-se sempre quando você tem uma taxa assim tão abaixo dos níveis globais, que é algum tipo de subnotificação. Então, a nível de Brasil, isso é óbvio. No entanto, lá, todo CPF, né, do cidadão, ele é atrelado a um registro nacional de dados, e é todo digitalizado. Então, desde o nascimento, desde o APGAR até a certidão de óbito, o paciente tem tudo registrado, inclusive os anatopatológicos. Então, subdiagnóstico nesse caso aqui é bem improvável. Então, possivelmente eram conhecimentos suficientes sobre a doença. Tá? Então, os líderes das unidades de endoscopia dessa região se reuniram para formular um protocolo, né, discutir o assunto. Eles fizeram exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Fizeram um jantar, colocaram alguém para apresentar, falar sobre a doença e depois discutiram um protocolo para eles aplicarem. Resultado, o protocolo sugerido foi o protocolo 4.14.4. Então, de forma simples, fácil de memorizar, 4 fragmentos colhidos aos 14 centímetros da tag e aos 4 centímetros da tag. Então, 2 níveis, tá? Médio e proximal. Consentiram em esôfagos de aspecto normal, na suspeita, e como sugestão, biópsias de estômago e duodeno para excluir gastroenterite eosinofílica, exceto nas crianças, que isso foi uma recomendação formal. Então, a biópsia pode ser feita single bite, né? Uma pega por passada de pinça, ou double bite, 2 pegas por passada de pinça, não tem problema, isso não teve impacto, não tem impacto nenhum, tá? Desde que você, ao final do procedimento, tome cuidado para não ter perdido nenhum desses fragmentos e mantenha ali um número ali em torno, pelo menos 6, como a gente viu, né? Então, no final, vai mostrar talvez o passo mais importante disso tudo, que é a questão de contagem, né? Ver que os fragmentos estão ali no pote. E por que 4,14? Porque é fácil de decorar, né? A gente sabe que o aparelho é graduado em 5 centímetros, podia ser 4,5,14 ou 4,5,15, mas é mais fácil, né? Então, aplicou-se ali imediatamente. Então, esse estudo foi da seguinte forma: os dados coletados ali em 2007, perdão, você tinha ali menos de 100 biópsias para cada 100 mil habitantes, e quando colhiam 4 fragmentos. Foram realizadas aí na época 6.200 endoscopias no ano e tinha uma taxa ali inferior a 1 para cada 100 mil. Depois desse consenso, iniciou-se o protocolo no ano de 2012 e o resultado foi: não houve um aumento expressivo no número de endoscopias, ou seja, ninguém fez mais endoscopias para procurar esses pacientes, simplesmente mantiveram a rotina, e só que biopsiaram 2 vezes mais. Então, de menos de 100 para mais de 200, colhendo ali no mínimo 8 fragmentos. A maioria ainda colheu 6, tá? Mas, perdão, a maioria colheu 8, mas alguns ainda escolheram 6 fragmentos. E o resultado foi um aumento em 50 vezes da taxa de diagnóstico. Então, para vocês verem que uma mudança muito simples, né, muito básica do nosso dia a dia, da rotina, teve um impacto tão expressivo assim, tá? Bom, aqui é basicamente um resumo, não vou nem repassar tudo isso aqui, com as informações mais importantes aí, quem quiser fotografar. E, bom, agradeço a oportunidade, espero ter trazido algum tipo de informação extra relevante ou que vocês possam usar durante a prática de vocês. Fico à disposição também para dúvidas, tá? E agradeço mais uma vez o convite. Pegar o outro microfone aqui. Obrigado, Fernando. O pessoal está online, já recebi pergunta online, tá? Então já vou começar por ela. Respeito aí o pessoal que está assistindo. O Conrado mandou para gente. Ele fez uma primeira pergunta que você já matou na aula, né? Ele perguntou justamente que existia esse protocolo 4.14.4. Antes de você falar, ele já estava mandando a pergunta. Acho que essa já está respondida. E aí, uma que ele mandou, que eu também estava engatilhado aqui, é a questão do tratamento tópico ou viscoso, que a gente tem essa dificuldade de não ter esse produto disponível comercialmente, né? Então, como que deveríamos, para quem trata principalmente, né? Porque às vezes o endoscopista só faz endoscopia e encaminha, mas às vezes tem no consultório lá o paciente, como é que a gente deveria se preocupar em formular, como é que, porque tinha aquela história, põe no mel, Sim. põe água com açúcar, bastante açúcar, como é que faz? Então, a questão de diluir, né, a medicação, o que a gente mais tem disponível é a fluticasona spray, né? E o manipulado nessa substância mais viscosa é a budesonida. Tem que ser manipulado, tá? Eu, recentemente, conversando com uma paciente
que tem esofagite eosinofílica, ela falou que usa e eu perguntei onde é que você conseguiu, né? E ela me deu até o endereço da farmácia de manipulação. Não vou fazer propaganda por questões de compliance, mas existe essa formulação manipulada, né? Isso é muito importante, realmente, nos Estados Unidos tem formulações orodispersíveis, em que ela tem essa, não só a consistência, que alguns pacientes estranham, mas até cápsulas, né, mastigáveis, que tem essa propriedade de manter um contato mais prolongado com a mucosa, né? Então, realmente, a nível de Brasil, a opção é manipulação mesmo, tá? Farmácias especializadas. E aí vai uma minha, porque antigamente se falava, eu acho que hoje caiu por terra, essa é, na verdade, a pergunta, né? Se caiu mesmo, da questão de você tentar o tópico e não deu certo partir para o via oral, partir para o sistêmico. Hoje parece que sistêmico já não é mais uma Parece que não. recomendação. Nos protocolos, aí agora com a entrada também do imunobiológico, né? Na falha dos pacientes que não respondem à dieta, nem ao IBP e os glicocorticoides de forma otimizada, já começa aí a entrar no ramo do imunobiológico, tá? A questão é um tratamento contínuo, né? Existem até estudos em andamento em que você tem uma posologia diferenciada ou faz aquilo em pulsos, né? Mas oficialmente a recomendação é de um tratamento contínuo. O problema é o custo, tá? A medicação ainda não está no rol da ANS, na verdade ela até está, mais para uso em dermatite atópica de difícil controle e rinocinusite associada a pólipos. Para a esofagite eosinofílica especificamente não está no rol da ANS. E custa em média R$ 24.000 por mês. Então o tratamento anual é em torno de R$ 300.000. É algo absolutamente impraticável. Bom, agora eu queria convidar o Assis, vocês vão falar da Medicalog, uma empresa que também começou com a gente no ano passado, esse ano já veio um pouquinho mais forte aqui no Gasto Convino. Assis, recado aí para todo mundo. Olá, boa noite. Eu represento a Medical Log. Nossa empresa já está há mais de 10 anos no mercado e no Brasil a gente representa a AMT. A AMT é uma multinacional americana que fica em Ohio, nos Estados Unidos. Já está há mais de 40 anos no mercado, tá? Inclusive o presidente da empresa foi quem desenvolveu sonda Bottom, a sonda PEG com Galdner. Então eles têm bastante know-how, tá? Mas não estavam ainda no Brasil. Aí a gente trouxe no Brasil a linha deles, então a gente tem produtos que são inovadores, como o Bottom Gasto Jejunal, GJET, que em uma única sonda uma sonda de baixo perfil, é possível fazer a descompressão gástrica e também a dieta. Temos também o Bottom Mini One, que tem um design específico que minimiza o risco de complicações na pele, vazamento de suco gástrico. E além disso, a gente tem outros produtos também que não tinham no Brasil, como exemplo, o freio para sonda nasointeral. Eu vou estar demonstrando para vocês hoje aqui um vídeo que é um depoimento da experiência com o Bottom Gasto Jejunal, GJET. Ela vai colocar sobre o caso clínico do nosso paciente. Ele é vinculante, titular, não sei. Epilepsia. E nos últimos meses não está tolerando a dieta via gástrica. Tem distensão importante, precisa de descompressão gástrica e, além disso, precisa da infusão da dieta pós-pilórica, né, interal. Então, a gente precisava de um dispositivo que fizesse, que fizesse as duas funções, descompressão gástrica e infusão de dieta pós-pilórica. Em relação ao procedimento, então, depois que a gente decidiu as medidas, tudo certinho, a gente fez a endoscopia. Pelo ósseo da gastrostomia, a gente passou a sonda jejunal. Na pontinha dela já vem fio amarrado, então, uma pinça de biópsia, a gente capturou esse fio e levou o mais distal no duodeno possível. Igual está numa sonda nasointeral mesmo. Depois a gente, que a sonda foi lá, então, pro duodeno distal, a gente volta com o aparelho, como a gente faz na passagem de sonda nasointeral, e aí a clínica, né, deixa a sonda lá e observa que a sonda, a parte gástrica, já entrou no estômago. Muitas vezes ela entra automaticamente, às vezes isso não acontece, falta um pedacinho ainda para fora.
Então, nesse caso, foi super fácil, porque como ela estava retificada, só de empurrar um pouquinho ela já foi. Em alguns casos, quando a gente empurra, ela pode fazer uma barriga e ficar um pouquinho grudada. E aí é possível usar uma tinta de ponto estranho só para direcionar o trajeto dela pelo pilóide e aí poder o seguinte. Então, esse dispositivo é um dispositivo que ele funciona, Priscila já falou, das duas formas, né? A gente pode fazer a nutrição integral ao mesmo tempo que descomprimir. E é um botão que fica justo à pele. Então, é importante que antes de colocar seja feita a medição da distância da pele até a câmara gástrica e de acordo com o tamanho do paciente, a idade do paciente, qual vai ser também o tamanho que a gente vai utilizar da sonda. Se vai ser de 15 centímetros ou mais. Esse paciente nós colocamos uma sonda de 16 frente de ósseo, na gastroscopia, 1,5 centímetro a distância da pele até a câmara gástrica e 30 centímetros o comprimento da sonda até o intestino, né, na sua porção jejunal, porque ela fica um pedaço da sonda gástrica e tem que acessar o duodeno e até o intestino. Foi bem legal que ela estava tirando duas sondas, né, terapêutica. Ela estava com uma sonda nasointerral pós-pilórica e uma sonda gástrica, então agora ela tem a moto, nada nasal, isso foi bem legal. É mais fácil para dar banho, para manipular o paciente. Naquele paciente que tem mobilidade, que precisa, é mais fácil ainda porque não fica a sonda segurada. E é bem seguro porque também a gente acaba não, como você mede, coloca um tamanho adequado, você não precisa ficar apertando essa sonda para a parede gástrica, porque muitas vezes fica aumentando mais ainda esse ósseo. Gente, boa noite. Agora, para dar o recado da Lynx agora, a gente já estava com os slides. Daniel, você que fala? André? Então, a André vai falar um pouquinho rapidinho da Lynx. Obrigada. Dando continuidade na questão de inovação, né? A CS hoje trabalha não só com a SciTech, trabalha também com a Lynx, e a Lynx é uma empresa jovem no Brasil, mas é uma importadora arrojada. Ela trouxe recentemente, no ano passado, a linha da Ovesco. A Ovesco é um produto que já está no mercado internacional, europeu principalmente, há mais de 10 anos, trazendo várias soluções, onde o que é mais conhecido da linha da Ovesco é o dispositivo para fechamento de fístulas, que parece uma garra de urso. Muitos de vocês já tiveram oportunidade de conhecer, né? Outros ainda a gente não conseguiu acessar, mas acessará. E ainda tem outros produtos na linha da Ovesco. Não é só o Full-Thickness, que é a ressecção de parede total, né? Alguns colegas aqui já fizeram o curso, foram capacitados, né? A gente tem também um dispositivo para fazer dilatação. Ele não é substituto do balão. Ele é um dispositivo que vai preso na ponta do endoscópio. Ele é concorrente da vela de Savary. Por quê? Porque você faz uma dilatação olhando o que você está fazendo. Então, ele tem um formato meio cônico, que fica preso na ponta do aparelho, pode passar fio-guia por ele. Ele tem também um canalzinho para irrigação e para sucção. Então, você tem ali algumas medidas que pode lançar mão desse produto, tanto para criança como para adulto, né? E você vê a mucosa enquanto ela está sendo dilatada, diferente do Savary, que é feito às cegas. E outro produto muito interessante da Ovesco também é um canal acessório. Hoje em dia está difícil a gente conseguir adquirir um tubo duplo canal, né? Pois a Ovesco está trazendo, ainda vou ter oportunidade de apresentar para todos vocês, é um canal acessório ao canal de trabalho, ou ao gastro, ou ao colono, para você poder passar mais um acessório nesse canal acessório.
para em um procedimento como, por exemplo, uma mocosé, que precisa levantar com uma pinça de corpo estranho e fazer a ressecção com uma alça, esse canal acessório possibilita, tá? Enfim, são vários produtos diferenciados, sempre pensando em tecnologia, que a gente está aí à disposição de vocês, tá? Ovesco com a Lynx. Obrigada, gente. Boa noite. E para terminar, os recadinhos dos nossos patrocinadores essa noite, vou convidar a Ariane, que vai falar sobre a Meatfox, que também já está com a gente, acho que é o terceiro ano, né? Vamos lá. Boa noite a todos. Bom, é um imenso prazer, né, estar com vocês aqui pelo terceiro ano consecutivo. Quero agradecer ao Marcelo, Dr. Concon, e pegando um gancho, né, de temas tecnológicos, como o Dani comentou, a Meatfox faz parte, né, desse percentual de 37% de health techs que cresce no mercado, trazendo a tecnologia. Então, nós somos uma empresa tecnológica, a gente já auxiliou mais de 3.000 médicos entre CNPJs e CPFs a obter eficiência financeira. E mais um tema de impacto, né, na área da saúde é a reforma tributária que está aí batendo a porta. Então, a gente já está aí praticamente no meio do ano, o tempo passa voando, e a partir de 2025, a nossa carga tributária já vai iniciar o aumento. Até 2032, estima-se que a carga tributária da área da saúde pode chegar em 28%. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês é tempo de se planejar, tá? A nossa equipe jurídica, então hoje a gente tem uma empresa, né, que é a Blesa Advocacia, do Grupo Meatfox, desenvolveu uma nova oportunidade através de normas e entendimentos jurídicos de acumularmos dois benefícios fiscais. Para os que já possuem a equiparação hospitalar, que reduz os impostos federais, nós temos agora a possibilidade de redução do ISS. O ISS, como todos sabem, quem é de Campinas, a gente tem uma carga tributária de 5%, que é um absurdo. Então, a gente tem aqui em Indaiatuba, que é 3%, temos alguns outros profissionais e cidades da região. Esse benefício, ele traz essa possibilidade de acumularmos os dois, chegando a uma carga tributária aí que vai girar em torno de 9%, 10% aproximadamente. Então, estou à disposição, acho que a gente já tem aí contato com todos. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a reforma, sobre temas relacionados à parte financeira e tributária, eu estou à disposição de todos e gostaria de agradecer que a gente tenha aí um ano fantástico com temas bem relevantes para nossa aula, né, e para o nosso gastro aí dos meses. Pessoal, muito obrigada. Pessoal, só mais uma inovaçãozinha, a gente está fazendo uma listinha de presença, até para deixar documentado, né? Então, eu vou projetar agora, se vocês quiserem capturar aí com o celular, depois eu deixo no final também de novo, só para a gente ter esse registro. A gente fazia isso na caneta, né? Aí tinha que ficar guardando, agora vamos fazer online, que fica bem mais fácil. Depois eu ponho de novo, tá? Só para não atrasar muito. Aí eu vou falar, Wagner, se quiser já preparando a aula do Fabrício. A gente está começando esse mês, o primeiro gasto convino do ano, e aí a gente pensou em, vamos fazer em alto estilo, né? Tivemos uma aula muito legal com o Fernando, e eu falei, bom, precisa de um vinho a caráter, né? E a gente sempre recorre ao Fabrício e fala, Fabrício, o que que você tem aí na sua prateleira aí? E o Fabrício nos surpreendeu e falou, poxa, agora eu tenho um negócio diferenciado, eu tenho vinhos da Áustria. Eu falei, pô, da Áustria é legal. Ele falou, não, mas não só são vinhos da Áustria, como eu tenho a uva icônica da Áustria, que eu não vou me atrever a falar o nome, eu vou deixar para o Fabrício, porque eu estou morrendo de medo de pronunciar errado aqui. Mas o tema da aula vai ser sobre ela, né? A Áustria, país deslumbrante e lar da incomparável uva que o Fabrício vai pronunciar aqui para gente, tá? Trouxe o vinho da noite para a gente degustar, que é esse que a gente vai falar dessa uva icônica, e provavelmente nos próximos Casos Convinos a gente vai ter a oportunidade de degustar mais alguns. Fabrício, obrigado mais uma vez. Tá aqui, ó, para passar o slide. Plateia sua, tem que ficar só dentro do quadradinho. Muito obrigado, Dr. Marcelo, Dr. Concon, que não está aqui, todos os presentes, patrocinadores, por viabilizarem mais um gasto convino num lugar tão bonito como esse.
E a gente realmente tem algo bem diferente para vocês, né? É um desejo da Vecchio Mundo desde 2018 trazer vinhos da Áustria. Eu conheci essa vinícola que vocês vão conhecer hoje numa feira chamada Prowein, na Alemanha, em Düsseldorf, a maior feira de vinhos do mundo. E o ano passado surgiu a oportunidade para a gente poder trazer os vinhos da Damberg, né, que é essa vinícola austríaca. Acho que todo mundo aqui já conhece a Vecchio Mundo, né? Esse é um mês muito especial para nós também. Estamos completando 9 anos. Então, mais de 2016 começou a nossa história e a gente já está com praticamente 100 rótulos no portfólio. Desses 100, 23 são da nossa marca própria, Bagaroli de Fábrica, que vocês já degustaram alguns exemplares, né? Então, quase 25% aí do nosso portfólio é de vinhos próprios, e o resto é sempre de vinícola boutique, com o perfil que a Vecchio Mundo busca: vinícola sustentável, colheita manual, vinho saudável e vinhos diferentes. Então, a Áustria tem a belíssima Viena, né? E também tem essa uva que está sendo servida na taça de vocês agora, que é a Gruner Veltliner. Essa uva, ela é típica da Áustria. Eu vou explicar mais detalhes sobre ela daqui a pouco. Primeiro, vamos ambientar. Então, né, quais são as características, quais são os diferenciais da Áustria? A associação que cuida dos vinhos austríacos, ela definiu, né, o vinho austríaco em 7 elementos. Quais são esses elementos? Então, é o clima, né? Lá é um clima muito frio. A Áustria é um país frio, que é muito propício para a produção de vinhos brancos, né? A uva branca, ela gosta muito de frio, vide Champagne, né? Que é uma região muito fria, Borgonha na França também, né? Então, isso é muito propício para fazer vinhos brancos de alto nível, porque isso traz acidez e frescor ao vinho. A Áustria está na mesma latitude da Borgonha, né? A Borgonha são considerados os melhores vinhos do mundo, né? Chardonnay e Pinot Noir da Borgonha são vinhos de excelência. Para os grandes sommeliers, né, do mundo, elegem essa região como os vinhos mais importantes. A terra é uma terra que tem bastante diversidade, né? E todos os tipos de solo presentes ali na Áustria são propícios também para fazer vinhos de muita qualidade. Então a gente tem ali cristais, solos argilosos, calcário e vulcânico. As uvas, né? Uma das uvas autóctones, né, típicas, né, exclusivas da Áustria é a Gruner Veltliner. Eles têm como tinta a Blaufränkisch, que é uma uva maravilhosa, mas infelizmente essa vinícola que a gente traz não produz Blaufränkisch nessa região, não é uma uva típica da região. Tem a São Laurent e a Zweigelt. A Zweigelt é uma uva híbrida que um enólogo fez na Áustria, que é uma mistura de Blaufränkisch com São Laurent. Inclusive, a gente trouxe um tinto que é São Laurent com Zweigel, que é a salva híbrida. Então, essas são as uvas mais conhecidas da Áustria, e eles têm também as uvas internacionais. A segunda uva mais importante da Áustria é a Riesling, que é muito conhecida na Alsácia, no norte da França, que pertencia à Alemanha, e na Alemanha, né? Os Rieslings mais famosos, mais importantes são os alemães, mas os austríacos são muito bons também, muito importantes. Inclusive, essa vinícola faz também Riesling de alto nível. Além disso, eles têm também Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Bianco ou Pinot Blanc, né? Tem outras uvas internacionais, Cabernet Sauvignon um pouquinho, mas as principais são as uvas deles e a Riesling, são as uvas mais plantadas lá. Mais de 2.000 anos de história de vinho, tem, né, encontros arqueológicos que identificam vinificação lá, produção de vinho desde a época do Império Romano. É um país que tem um respeito imenso pela natureza. Dos países que a gente traz para o Brasil, né, a gente traz praticamente os principais países da Europa, que é Portugal, Espanha, França, Itália. Nenhum tem esse percentual de cuidado, né, de ter uma uva tão saudável, tão pura. Então, quase um quarto dos vinhedos da Áustria
25% são orgânicos. Inclusive, essa vinícola da Amberg, ela é orgânica e vegana. E quase 30% das vinhas da Áustria são sustentáveis. O que é sustentável? Mínima intervenção. Então, não tem o certificado orgânico, mas tem um zelo muito grande pela utilização de produtos químicos. Então, isso mostra o cuidado que eles têm para fazer vinho. A percepção de qualidade e preço é algo também que impressiona bastante nos vinhos austríacos, né? Eles têm essa relação também, muita qualidade por um preço pela qualidade, que é muito atrativo. E o sabor dos vinhos, né? Que são vinhos com identidade, com DNA da Áustria, devido a tudo isso que a gente falou. Então, os vinhos vão ter muito frescor, vão ser muito persistentes e são muito versáteis. São vinhos que a gente consegue harmonizar com diferentes tipos de comidas e também de ocasiões. Então, esses são os elementos, né, os 7 elementos que essa Associação dos Vinhos da Áustria elegeu, né, para poder definir as características dos vinhos austríacos e os diferenciais. A região que produz esse vinho, ela está no norte da Áustria, é Weinviertel. Essa região ela está a 80 quilômetros acima de Viena e na divisa com a República Tcheca. É a principal região dessa uva. Então, quando a gente fala de Grüne Veltliner, a principal referência onde se produz, né, essa uva na Áustria é Weinviertel. E a sub-região onde está localizada a Damberg, que é a vinícola que produz o vinho, é Falkenstein. O solo dessa região é argilo-calcário, e eu já falei para vocês, né, do diferencial de ter a Gruner, né, como a principal uva da região e ser a mais conhecida, né, para o país, né, no caso. E o DAC, que é esse nome difícil aqui, né, Districtus Austriae Controllatus, é como se fosse o DOC, né, dos outros países que a gente tem na Itália, que a gente tem em Portugal. Então, esse é um vinho DAC, é um vinho de origem garantida e controlada. A Damberg, ela está numa altitude que varia de 350 a 420 metros. Solo argilo-calcário, que é típico de Falkenstein, né, de Weinviertel. Vinhas velhas, predomina bastante na propriedade. Ela é certificada orgânica e vegana. Tem 3 sócios, vamos ver daqui a pouco uma foto deles, que é o Matias, o Jorge e o Mikael. O Matias é o comercial, é com ele que a gente negociou para trazer os vinhos. E ela é certificada OTW. Essa palavra complicada aqui, né? Osterstich, Tradium Weinguter, é uma associação que classifica as 90 melhores vinícolas da Áustria. Na Alemanha tem uma associação parecida que se chama VDP, que classifica 100 melhores vinícolas da Alemanha. Na Áustria eles têm essa entidade que certifica as 90 melhores. A Damberg faz parte dessa OTW, então ela é uma das 90 melhores vinícolas da Áustria. Aqui é uma foto da Damberg, né, das vinhas da Damberg, dos vilarejos, né, típico austríacos. Aqui a vinícola, né, a cantina onde eles fazem a vinificação e as parreiras em volta. Os 3 sócios. O do meio mais jovem é o enólogo. O Matias, que é o diretor comercial, é o da esquerda olhando de frente, e o que está com a garrafa Magnum na mão, né, que é a garrafa grande, é o Jorge. Vamos falar então da uva que a gente está degustando, né? A Gruner também é conhecida como Weißgipfel, mas na própria Áustria, no mundo, é conhecida como Gruner mesmo, Gruner Veltliner. É a principal uva do país, não só branca, mas é a principal uva mais plantada no país. A gente pode ver aqui nos dados que são 14 mil hectares de vinhedos de Gruner Veltliner, sendo que isso corresponde a 1/3 da plantação de uvas
né, da Áustria. Então, um terço de uva plantada na Áustria com essa uva, com a Gruner. É uma uva que pede um momento de colheita média, né? Tem uva que precisa ser colhida precocemente e tem uva que precisa ser colhida mais tardivamente, né? A Gruner, ela é bem no meio do ponto, como se fosse assim, a gente pede uma carne, eu quero a carne ao ponto. Então, a Gruner, ela bem no momento exato ali da maturação que ela é colhida. Ela é muito versátil, se produz espumantes, vinho seco, como a gente está tomando, e vinhos doces com a Gruner. E as características sensoriais, a gente pode até testar junto, essas são as características que eles colocam, né, como as mais comuns nos Gruners. Então, eles falam muito em especiaria, pimenta branca e frutas de caroço. Sem agitar a taça, vem bastante fruta de caroço. Bom. Pêssego, vem um pouco de abacaxi também. Vem um tom de mel, eu sinto também, nesse vinho. Tá um pouquinho gelado. Ele tá um pouquinho gelado, vocês vão perceber conforme vai aquecendo, vai aparecendo mais aromas, mais camadas aromáticas, né? Há uma informação importante: esse vinho é feito com levedura indígena ou selvagem, que é com a fermentação espontânea. Isso é uma grande tendência hoje no mundo do vinho, que normalmente os vinhos tradicionais são feitos com a levedura selecionada que a gente fala, que é a levedura de laboratório, que dá características, né, direcionadas ao que o enólogo está buscando do vinho. Aqui não, aqui são as características do terroir e da uva mesmo. Isso é algo que tem crescido cada vez mais no mundo do vinho. Quando a gente põe em boca, a gente percebe a continuidade dessas sensações aromáticas com uma mineralidade, um frescor, uma elegância e uma persistência. Vocês vão perceber que ele é muito longo, que ele continua na boca. E aí a pimenta branca aparece mais, na minha opinião, na boca. E vocês vão perceber no fim de boca um pouquinho de picância. Essa é a Gruner, é uma foto da uva. Ela é uma uva de cachos médios, não é nem pequenininho nem grande. E aqui o vinho que vocês estão degustando, um dos símbolos lá da região de Falkenstein é a águia, por isso eles colocaram a águia no rótulo. Altenheim significa vinhas velhas, que está embaixo de Gruner, ali no rótulo do vinho. Aqui em cima vocês podem perceber, está muito pequeno para vocês verem, mas vocês vão ver na garrafa lá fora depois comigo. Tem o DAC, que é como se fosse o DOC, né, a certificação. Ele é safra 2022 e a Gruner tem um potencial de guarda muito grande. A Gruner é uma uva que esse vinho pode aguentar de 8 a 10 anos bem armazenado tranquilamente. E a ano a gente vai percebendo a evolução dele. Tem 12,5 de álcool. Por ser região fria, o álcool vai ser sempre com intensidade menor, porque colhe a uva no momento correto, então tem menos açúcar, mais acidez. Ele foi feito só em tanques de aço inox e teve maturação sob as lias, sob as borras, com batonagem, né, mexendo o líquido por 6 meses. Para que que faz isso? Para absorver o máximo de aromas e de sabores. Todo grande vinho branco normalmente passa por esse processo de ter contato com as lias, com as borras e a batonagem, a mistura, né, periódica para extrair o máximo, né, do vinho. É um vinho que tem características para harmonizar com queijos moles, peixes, frutos do mar e carne suína. Quando a gente lançou esse produtor aqui no Brasil, a gente lançou no Oste e a gente fez um jantar. O chefe Diego fez um prato com carne suína com esse vinho, ficou maravilhoso. Foi um dos pontos altos do jantar. Então, esse é o vinho da noite. Espero que vocês tenham gostado da surpresa aí da Áustria, da Gruner Veltliner, né? E realmente é uma uva rara, difícil de se encontrar
aqui no Brasil. Muito obrigado. Alguém fazer algum comentário? Eu vou falar que é um vinho que surpreendeu. Eu tinha te perguntado antes da gente escolher, né? Região ali próxima da Alsácia, ele realmente tem uma mineralidade que acho que marca aquela área e a pimenta também você dá para sentir muito bem no finalzinho, tá? Então achei um vinho bacana. E a pergunta que eu tinha preparado você comentou, mas eu queria só reforçar. Dá para guardar ele 8 anos tranquilo, um vinho de guarda mesmo. Dá para Sim, devemos guardar? sim, pode guardar. Quando a gente fala guardar, sempre bem armazenado, né? Lugar adequado, sem claridade, temperatura constante e baixa. É um vinho que vai aguentar aí tranquilamente aí de 8 a 10 anos. A uva tem estrutura para isso, né? Ela tem corpo, tem acidez para guarda. E por que que os vinhos da Áustria não estão chegando aqui? Pergunta, sim, a gente entende importador, tudo isso, mas são vinhos que têm uma qualidade, pelo menos por esse a gente está se baseando, né? Eles têm uma produção tão pequena que não chega, ou a questão mesmo é comercial, importador, qual que é o... Por que que a gente não tem mais desses? O Brasil está desenvolvendo muito, né? O consumidor brasileiro está muito curioso, cada vez querendo conhecer mais sobre vinhos, e isso tem aberto novos canais, novos países, novas uvas. Então, isso vem se desenvolvendo. Nesses 9 anos, cada vez mais eu percebo essa curiosidade e procura por vinhos de países diferentes e uvas diferentes. Não chega tanto ao Brasil, porque isso é um processo que vem acontecendo, né? E a gente tem o hábito de procurar sempre algo que a gente já conhece. Como alguns anos atrás, né, as pessoas só queriam Primitivo e Malbec argentino, né, e Primitivo da Puglia. Esses vinhos, o consumo tem diminuído. Para quem vai provando vinho, eles podem tomar ainda esses vinhos, mas eles querem outros tipos de vinho. Então, acho que isso faz parte da curva, né, de aprendizado do mercado, dos consumidores, e a tendência é ir aumentando. Tem importadora no sul do país que é especializada só no leste europeu, só em região exótica mesmo, e uvas mais exóticas ainda, né? Então eu acredito que tem um campo a ser desenvolvido, mas é algo que a gente precisa trabalhar, fomentar, mostrar para as pessoas conhecerem, senão elas não têm conhecimento e não têm o interesse. Alguém com algum comentário, alguma dúvida? Eu vou falar que a gente é bastante privilegiado por contar com alguém como o Fabrício Cavecchia Mundo, que nos vai lá garimpar, né? Seu trabalho é de garimpeiro, achar essas coisas aí que você traz para gente, em especial no Gasto Convino, para o público aqui da nossa região, que são pérolas aí que você consegue trazer. Esse vinho realmente é um dos que a gente queria um vinho para marcar a abertura, acho que a gente conseguiu. Tem outros que a gente vai guardar para os próximos episódios, tá? Então é bom destacar que a Vecchio Mundo é, preza por esse garimpo de, de coisas que têm esse valor, de vinhos que têm esse valor, não só lá no Velho Mundo, como o nome da empresa, mas aqui no Brasil também já trouxe para a gente algumas coisas bastante interessantes do nosso próprio país. E é um privilégio a gente poder ter alguém como você aqui nos proporcionando essas experiências. Eu fico feliz. Vocês viram a garrafa do Gasto com Vinho, a gente já está em produção, tá? Quem quiser ter que fazer reserva, a gente brincou aqui porque ficou bem bacana, foi a arte do Fernando mesmo. Então, gente, eu acho que eu fico bastante feliz de ter proporcionado essa abertura nesse naipe, né? Com as duas aulas fantásticas, com vinho maravilhoso, um jantar que está vindo aí também, com a expectativa lá em cima. Agradecer quem está nos vendo em casa, agradecer especialmente ao Wagner, que se desdobrou aqui desde as 2 da tarde para fazer tudo acontecer. O Albert está com a gente online, fazendo as vezes de anfitrião, tá? Desejar a todos aqui um bom jantar e fiquem de olho lá no nosso grupo, vou preparar já os próximos encontros. Eu vou pedir para projetar de novo o QR Code. Ano passado, vocês lembram que no fim do ano a gente acabou tendo um fechamento especial e a gente quis privilegiar os nossos frequentadores mais assíduos. Então, com a presença no QR Code vai facilitar a nossa vida, porque ano passado a gente ficou procurando lá no papel, pauzinho por pauzinho. Então, não deixem de preencher o QR Code aqui para marcar a presença de vocês,
Se Deus quiser, no fim do ano a gente consegue proporcionar um negócio especial e aí a gente tenta privilegiar os que mais privilegiam a gente também. Acho que é bem justo isso. Tá bom? Então, bom jantar para todos e vamos bater papo agora.